Esse tema, atenção, esse tema nos leva a um território da própria psicologia pastoral. Interessante, né? Qual seria uma visão pastoral sobre o tema e sobre o assunto? Eu quero puxar você para um território que começa a entrar para o território da prática vital da psicologia da religião, linkada com a prática humana pastoral do aconselhamento humano. Olhe nesses textos escritos agora, olha só, uma visão pastoral. Eu fiz questão de colocar esse texto porque eu quero que ele se torne um texto gerador de ideias. Eu diria que seria uma contribuição muito significativa feita por David Atkinson. No artigo que ele escreveu sobre o assunto para pastores. E ele faz uma afirmação que me chamou muita atenção, porque ele chama atenção para a psicologia da religião. E apontando que a psicologia da religião pode oferecer descobertas. Olha a palavra, descobertas. Que sejam úteis para que a gente tenha novas atitudes no comportamento religioso. Então, o que ele afirma? Ele afirma que nos dias de hoje, nos dias atuais, nós não podemos mais abrir mão destas ferramentas. Essas ferramentas são fundamentais para observar e compreender melhor os fenômenos religiosos nas comunidades e na sociedade em geral. As igrejas são organizações humanas. Isso faz dela um campo de ação da psicologia. Elas fazem parte de um sistema social. Veja, não é só um ser deslocado, ele tem uma sociedade. Esta sociedade tem imperativos vitais para ele, como sociedade. E é isso que tem que ser encarado com fidelidade. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na integração. O ser humano precisa se integrar como humano. Por quê? Porque o ser humano foi criado para ser um ser espiritual. Mas ele é também um ser psicológico. Ele foi criado para viver em comunhão com o Criador. Isso é o que a teologia afirma. Contudo, tudo que vimos até aqui só tem sentido quando busca essa integração do humano. Ou seja, o ser humano tem que estar integrado com ele mesmo, entra o psicológico. Ele tem que ser ligado com o meio que o cerca. Isso faz ele ser um ser psicológico na sociedade. Por quê? Porque ele precisa fazer deste mundo um mundo melhor para viver. Um lugar com mais amor. Um lugar mais com integração. Então, qual é a ideia que eu tenho aqui? É hora de realinhar nossa vida de forma a atingirmos juntos a essência humana em nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos reinventar a condição humana. Isso daqui já vem de uma psicologia complexa, que não exclui, mas inclui a necessidade de pensar. Eu estava pensando nesse assunto esses dias com um grupo de psicólogos, né? E me lembrei daquela parábola de Jesus da dracma perdida, que na verdade é a dracma encontrada. A mulher pegou a vassoura e ela precisou de acender a candeia. Interessante, a candeia é a luz, tem a ver com a palavra. A candeia precisa do azeite, tem a ver com o espírito. Veja como que eu estou usando metaforicamente.
Mas ela precisa da vassoura. Eu estava dizendo àqueles psicólogos, nós precisamos da vassoura, nós precisamos da técnica, nós precisamos da ciência, nós precisamos dos métodos psicológicos, mas nós também precisamos da luz. Precisamos também do óleo. É isso que eu estou pensando numa pastoral integral. A vassoura, a luz da palavra e o óleo do Espírito. Psicologia da religião, da prática. É isso que é prática pastoral.